Certo, deixa eu só pegar aqui as coisinhas e aí a gente vai começar. Bom dia, gente. Vocês conseguem me ouvir direitinho? Show. Sim. Vamos lá, tá? Para quem está tendo agora esse primeiro contato, meu nome é Anderson, estou aqui. Assim a gente vai já se transformar, né? Os challenges da vida. E aí, Ian, já pode começar, desculpa. E aí, iremos trabalhar hoje uma proposta de uma pele também cremosa, porque é o que mais evidencia em relação às nossas produções, principalmente quando falamos de TV e foto, tá? Então, desde já, eu quero, na verdade, desejar boas-vindas. Esse também será um dos meios onde teremos uma comunicação assertiva em relação ao curso, para que possamos também realizar essas produções. Eita, que tem muita gente agora, Manu, entrou a Evelyn, é isso aí. Ai, Tudo professor, eu bom? quero só dar as boas-vindas à Emanuele. Seja muito bem-vinda, viu? Tá com carinha de sono. Bem-vinda, Kerlen. Já a gente volta, viu? Pra gente poder iniciar. E eu tô morrendo de saudade da Stephanie, da cara da Evelyn. Olha a cara da Evelyn de sono, meu Deus. Então, é isso aí. Então, assim, gente, hoje vamos trabalhar uma pele cremosa para que vocês tenham uma orientação. Quem tem o material, vai fazendo aí junto comigo, tendo algumas dúvidas, também a gente vai tirando nesse momento. Qualquer coisa, vocês tendo dúvida, podem utilizar o chat para que, na verdade, fique mais fácil a questão de nossa visualização e até mesmo para replicar essa pergunta para os nossos colegas, tá certo? Aí qualquer coisinha, sinalizem, tá? Cuidado no microfone, vocês tirem, coloquem no mute, para que na verdade alguém que venha falar com vocês, algum assunto, né, que é dispensável no momento assim nesse sistema, para que a gente escute bem direitinho as nossas informações, tá bom? Processo de preparação de pele. Vamos iniciar. É necessário fazer a higienização de pele com algum produto adstringente, leite adstringente, o nosso, na verdade, que temos a água micelar. Nós temos aí a adstringente que faz realmente a limpeza e remove as impurezas da pele, excesso de oleosidade. Eu utilizei esse aqui da Catarina. A parte de preparação de pele usei todo da Catarina Rio, certo? Anderson, alguma outras marcas que funciona? Nivea. Só que a Nivea, você tem que verificar só a questão mesmo de alguns produtos hidratantes. Eu estou utilizando esse soft aqui, tá? Para hidratar, porque ele funciona com a proposta também para qualquer tipo de pele. Eu não tenho a necessidade de ficar tendo muitos produtos, até porque hoje em dia nós temos tecnologia e automaticamente elas nos favorecem trabalhando com vários tipos de pele para, na verdade, agregar o quê? Valorização ao produto, tá? Eu vou comprar ele, eu vou comprar ele, eu vou comprar ele, porque ele funciona para todo mundo, tá bom? Eu, depois do adstringente, leite de adstringente, eu, na verdade, aí eu tenho uma proposta de fazer com que a minha pele um pouquinho mais áspera, o que, na verdade, a gente tem que entender isso, é em função, principalmente, do que a gente tem em relação ao pH. Alguém lembra o que é pH, gente? Não é o Paulo Henrique. O que seria o famoso pH? pH é o potencial de hidrogênio, onde deixa a nossa pele. E é uma escala de 0 a 14 em relação à acidez ou alcalinidade. Anderson, para que eu tenho que saber na minha proposta de maquiador? Sabe aquelas situações onde você encontra uma pele que geralmente está bastante ressecada, que está bastante mesmo algum tipo de doença em função lá da nossa rosácea? Isso vai fazer com que você agregue muito mais o que qualidade e durabilidade nessas peles sensíveis ou que estejam sensíveis, porque não necessariamente a gente consegue trabalhar com essa nossa pele perfeita, mas a nossa maquiagem ela deve sim ser perfeita. Por isso é que a gente temos aí uma gama de produtos que vão nos ajudar a trabalhar com essa proposta, certo?
Depois da adstringência, eu aqui estou usando o meu tônico, que ele é refrescante. Anderson, mas a água micelar, ela na verdade já tem essa proposta de deixar a minha pele também hidratada, ela na verdade vai remover todo o excesso de oleosidade. Só que se vocês observarem, a água micelar, ela deixa uma espécie ali bem esse excesso de produto em função da nossa adstringência, para que, na verdade, a gente deixe a nossa pele controlada a questão do pH e hidratada para receber os nossos cosméticos, né? As nossas bases, pó, corretivos, enfim. E, por último, não menos importante, hidratação. Anderson, tem uma pele extremamente oleosa. Aí eu ainda digo desta forma, você já parou para perceber se no seu dia a dia você toma muito ou bastante líquido, ou se você tem uma alimentação equilibrada, porque a oleosidade na pele, ela só vai acontecer nessas propostas aonde você não cuida. A oleosidade de pele pode ser falta de hidratação? Sim. Ela pode ser sim falta de hidratação. Até porque quando você não hidrata uma pele, o primeiro sinal que as glândulas sebáceas, lá na introdução da maquiagem, temos essa informação, tá, meninas que estão aqui agora conosco? Temos uma proposta onde a glândula ela começa a projetar oleosidade para deixar essa pele tratada. Está muito ressecada, para que não aconteça nenhuma lesão mais grave. Por isso que é interessante a gente fazer essa hidratação de pele. Peles oleosas, tem alguns géis que, na verdade, controla melhor essa oleosidade e a textura desse produto também é muito boa. Então, para cada tipo de pele, existe alguns produtos específicos, sim, que é super natural, só que no nosso dia a dia a gente também tem que trazer essa tecnologia ao nosso favor. Ah, dá para utilizar em quantos tipos de pele? Uma pele muito acneica, que tem espinha. É uma pele, na verdade, muito oleosa. É uma pele muito seca. Então, é interessante você ter aí na sua maleta, fazendo com que isso agregue muito mais aos seus atendimentos. Porque a proposta é: Anderson, vou comprar material para fazer o curso? Não, você vai comprar material já para atendimento. O curso é justamente onde você vai aprender técnicas, aplicabilidade, onde teremos uma referência de fazer acontecer todo o processo e o resultado nos seus atendimentos. Tá bom? Vamos lá. Então, eu já fiz desculpa, a minha preparação, higienizei, tonifiquei e hidratei, certo? Vocês conseguem, tá, gente? Perceber. A minha pele, ela tem alguma textura de cicatrizes, não tem? Sim ou não? Cicatrizes. Não é isso? Textura de cicatrizes. Gente, podemos suavizar, certo? Porque a gente não está fazendo a nossa plasticozinha, né? Propriamente dito. Mas a gente pode fazer o quê? Suavizar essa proposta, principalmente de pele. E existe aí uns produtos aqui, ó. Esse blurzinho da L'Oréal. Ele dá aquele efeito lifting. Ele literalmente estica um pouquinho a tua pele. E aí eu tenho como fazer com que essa proposta fique mais elaborada, com que essa pele fique mais bonita para aplicação e depósitos de produto sobre a minha pele. E, Anderson, posso utilizar em todo mundo esse produto? Não, não pode utilizar. Sabe por quê? Porque, por exemplo, pessoas de pele madura, quando você faz esse efeito líquido, né, na pele madura, ele tem um prazo também de durabilidade. E automaticamente, se essa durabilidade que vocês têm dentro aí do produto de vocês, a pele madura ela vai começar o quê? Literalmente a craquelar, vai ter marcações, vai ter falhas nessa sua maquiagem durante um período prolongado de algum evento. Ao invés da gente trabalhar e deixar nossa pele super sequinha, bem tratada, ele na verdade vai ter a proposta que são os primers de reduzir a questão de oleosidade. Só que a pele madura, por exemplo, tá? Ela tem uma proposta de fazer com que você hidrate muito mais, porque é uma pele super sensível. Então, tem cada suas particularidades em função disso aí, tá bom? Até aí, tranquilo? Evelyn, quer falar alguma coisa? Não? Vou utilizar
Primer, não tem limitação de você utilizar em todo o rosto. Mas se vocês observarem, eu deixei aqui, sem fazer literalmente nada, somente o processo de preparação e a sua importância, a minha região de iluminação do meu rosto, ó, através da luz. Aonde vocês conseguem visualizar que eu tenho uma maior iluminação. Anderson, essa iluminação, ela tem um aspecto, por exemplo, tipo oleoso? Isso, é isso mesmo. Onde seria? Vamos lá. Testa, né, Evelyn? O que mais? Cuidado para não se assustar, viu? A área da bochecha aqui. Isso, o que mais? Tem o nariz também. Ou e haja nariz, não é? Então, assim, gente, são informações onde nós precisamos trabalhar uma maior concentração também de produto. Anderson, posso passar? Tem produto? Tem problema? Não, mas aí é que tá. Você, na verdade, também está gastando um pouco mais. E aí você poderia também estar economizando e concentrando aonde somente é necessário. Isso é o processo de controle de oleosidade, porque lembra que eu falei que eu tenho uma de textura de pele, né, das cicatrizes de acne? Geralmente eu também tenho poros bem dilatados em função ao nariz. Vocês conseguem ver tipo uns pontinhos, mais ou menos? Não, só observo. Ó, vou utilizar um pouquinho aqui, botei na minha plaquinha. Posso aplicar tranquilamente aí com meus dedos, sem problema, porque já está higienizado nessa região onde vocês falaram, tá? Ó, vou aplicar de um lado, depositando com pequenas batidinhas, para vocês verem como ela já vai dar uma secada nesse meu nariz. Ele tinha esse processo de oleosidade e vai deixar a pele opaca, tá? Lembrando que TV e foto, a proposta é deixar toda a pele opaca, nada de brilho ou cintilância. Anderson, como é que eu vou fazer a minha iluminação? A sua iluminação através dos seus corretivos e você vai deixar ele evidente e selar com pó opaco. Tudo opaco. Nada de cintilância, tá? Deu uma removida, mas nessa oleosidade em função do meu nariz, gente? Deu. Pronto. E aí eu vou fazer o quê? Aplicar nessas regiões, porque além dele criar essa proposta, principalmente sobre o controle de oleosidade, eu vou também fazer com que a minha maquiagem ela venha a durar mais. Alguém entende quando eu falo, Anderson, a maquiagem da minha colega ela começou a transferir. Alguém já ouviu falar nesse termo, transferir maquiagem? Já. Já? O que seria transferir maquiagem? Conta aí pra gente. Seria no caso de quando se coloca um papelzinho no rosto, ela ela transfere para o papel ou na Isso. roupa, algo do tipo. Isso mesmo. E aí eu preciso entender que esse processo de transferência, ele na verdade pode ser alguns dos fatores. Essa pele, ela foi selada direitinho, tá? Essa pele, ela na verdade teve esse cuidado em aplicar em toda a região esse pozinho, onde eu preciso deixá-la toda seca. Essa preparação de pele, ela foi eficaz? São perguntas que a gente também, como maquiador, precisa entender que é necessário e, consequentemente, você, Anderson, sem querer, eu esqueci de selar esse bigodinho chinês. Tá vendo que quando eu faço isso aqui, ó, meio que marca essa expressão? Uhum. Isso aqui a gente precisa literalmente aplicar produto selando, porque senão o que na verdade vai fazer com que a tua pele ela comece a acumular. E essas linhas ela criam uma expressão muito mais evidente. Geralmente na região também, né, de testa, eu tenho uma linha de expressão, ó, bem interessante na testa. Não está aparecendo muito porque eu apliquei, né, o meu blur como primer, mas ela é bem evidente. Isso aqui ela cria uma expectativa na preparação, onde eu vou trabalhar propostas e ter um resultado bem mais gratificante, certo? Até aí, meninas, tá tudo bem? Tá tranquilo? Alguma dúvida? Meninas já podem começar, que já tem material também, certo?
Na questão da transferência, não depende de base? Transferência depende de base, mas se você selar ela toda direitinha, provavelmente essa sua transferência, dependendo da qualidade, ela vai ser bem mais reduzida. O problema é, vamos lá, Anderson, como é que minha base transfere? Eu encostei, ela automaticamente aparece. Anderson, mas a minha base, ela disse que é a prova d'água. Show, ela é a prova d'água. Se você jogar água, ela não vai desmanchar, ela não vai desfazer. Em compensação, se você fizer isso aqui, é a prova de atrito, a prova de contato. E hoje em dia, bases que têm essa tecnologia são mais caras. A questão da minha transferência é quando eu percebo que a minha pele ela tá sequinha, fiz a minha finalização, e eu percebo que em pouco tempo ela começa a ter um brilho excessivo nessa pele. E essa transferência de base acontece justamente que essa oleosidade ela não foi controlada ou ela, na verdade, deixou essa pele ainda molhada, sem selar, sem aplicar o pó. Quando a gente fala selar, a gente aplica pó em toda a região da face para ter uma durabilidade em relação a isso. Se vocês perceberem também, tem algumas pessoas que durante a festa pegam um pouquinho lá de pó e tira esse excesso de brilho, até por efeito também de foto, mas para que não aconteça de que transferir, porque geralmente o pessoal gosta de beijar de um lado e do outro, e esse contato com pele, acontece essa transferência e começa a ter falhas na maquiagem. E o pó, ele te dá um pouquinho de mais segurança nesse sistema. Só que não é aplicar uma quantidade exagerada de pó, mas eu preciso aplicar a quantidade necessária para que a pele também absorva, para que o meu produto também venha a ser absorvido e automaticamente eu consigo ter uma produção bem mais eficaz, bem mais eficiente, certo? Mais alguma dúvida? Hein, meu povo? Não? Podemos já começar? Tô aqui, ó, com a minha base, certo? Anderson, para descobrir o meu tom de base, eu vou colocar sobre o meu queixo para que eu tenha uma proposta. Meu queixo ou maxilar, certo? O que é que vocês acham do tom dessa base? Podem falar a verdade. Não tem pergunta besta, não tem nada que a gente não possa contornar em relação a isso e direcionar sobre o nosso aprendizado. Vamos lá. Eu acho que tá clara. Clara? Clara. Aí a gente vem e faz isso aqui, ó. Ela oxida, né? Ó. E agora? Bem melhor. Aí eu entendi que a aplicação da minha base, quando eu jogo diretamente sobre o meu rosto, eu tenho que criar essa proposta de esfumar para o produto ser direcionado às bordas, ó, onde tinha produto, eu na verdade já fiz essa remoção. E aí quando eu consigo identificar esse tom de base, eu vejo realmente está no meu tom, é o correto. Anderson, todas as marcas possuem suas necessidades em relação a criar principalmente tons de base? Sim e não. Como assim? Com as misturas, a gente pode sim trabalhar uma proposta onde eu consiga fazer essa cobertura para trabalhar também a variedade de tons e subtons de pele que as minhas clientes têm. Então, tenham a capacidade de começar a fazer essas misturas, que quanto mais você fizer, você olhou para a pessoa, já olha aqui para a tua placa e já faz a mistura e já aplica em seguida. Minha esponjinha, eu estou utilizando ela úmida para poder fazer a aplicação. Por que eu estou fazendo a aplicação com ela úmida? Se ela estiver sequinha, ela vai remover produto da minha pele e vai absorver. É aquela coisa, a esponjinha, quando a gente vai lavar o prato, não tem que molhar e depois aplica sabão e faz a higienização da louça. Mesma coisa é no nosso rosto. Só que o nosso rosto, ele na verdade vai ficar com a concentração de produto e cobertura, logicamente dito, tá? Então, vou pegar um pouquinho lá da minha base e já faço a distribuição. Tá vendo que eu estou fazendo processos de batidinhas? Esse processo de batidinhas é para que, na verdade, ele venha a aderir à pele. Se eu fizer isso aqui, ó, movimentos de arrasto, lembra que eu tenho cicatrizes, marcas de acne.
vai ficar só superficial, ó. Ó como eu estou fazendo. Dá para perceber o movimento de arrasto, como é que fica o acabamento ruim? E aí eu venho e deposito o meu produto. Anderson, mas eu não gosto, por exemplo, de aplicar muita base. Para a proposta de TV e foto, ela, na verdade, eu até comentei um pouquinho, que a gente tem uma perca em função de qualidade de aproximadamente 30%, porque nem sempre as lentes elas conseguem captar esse 100% da nossa pele, da mesma forma que a gente faz com espelho. Tá vendo como eu estou passando em cima da minha sobrancelha? Eu estou anulando a minha sobrancelha. Anderson, para que serve isso? Quando você quer redesenhar a tua sobrancelha. Estou aplicando aqui no meu olho toda essa extensão, porque a gente vai fazer um olho muito simples, nada tão complicado, a gente vai focar na pele. Nas próximas aulas a gente vai sim trabalhar com proposta de olho um pouquinho mais elaborado, mas tudo em opaco, certo? Tá vendo que na minha testa eu deixei esse espaçamento? Eu não vou aplicar produto até a raiz do cabelo, porque senão vai virar uma máscara. E aí eu não quero essa máscara. Eu quero o quê? Um aspecto bem mais suave. Vou esfumando o meu produto até lá e eu consigo trazer essa cobertura. Dúvida, gente? Até aí podem falar. Seria diferente usar o pincel? Não, é da mesma forma. É porque eu estou usando já a esponjinha para facilitar, porque algumas alunas disseram que não tinha material, porque a esponjinha funciona. O pincel que geralmente eu uso, eu, Anderson, tá? Mas não tem regra, porque a aplicabilidade de produtos vai muito de cada profissional. Aqui no queixo eu posso arrastar um pouquinho, tá? Que é só para criar também uma uniformização. Com o pincel, você pode usar pincel Duo Fiber, pode usar Kabuki, na orelha também, tá, gente? Pode usar o Kabuki. Eu praticamente gosto de utilizar o linguinha de gato. Por quê? Ele promove uma cobertura bem maior e eu acho que o produto, quando nele é absorvido pela pele, você não vê falhas. Isso é uma opinião também minha, por isso que eu, como eu falei, gosto dele. Anderson, quais são esses pincéis que você falou? O Dual Fiber, ele tem tamanho diferente em um mesmo pincel, ó. Tá vendo umas cerdazinhas menores? Ele vai dar um polimento quando você faz em movimentos circulares com a sua pele. E aí você consegue trabalhar com essa proposta bem bacana, onde, eu quero um aspecto de pele bem mais natural. Anderson, mas esse bem mais natural que você me passou, eu tenho que entender que essa naturalidade é de acordo com a sua aplicação. Beleza. O pincel você utilizou e depois você vem com a esponjinha removendo excessos. Se você não fizer assim com a esponjinha, com o pincel você tem que realmente polir, que a gente fala, polir bem mais a tua face, polir bastante, para não ficar com aqueles aspectos riscadinhos. Porque o pincel ele pode deixar esse riscadinho. O linguinha de gato, ele nem sempre deixa com essa proposta um pouquinho riscadinha. Das cerdas, que é normal. Certo? Mais alguma pergunta? Olha a abinha do nariz, tá? A abinha do nariz, vocês tanto no processo de hidratação precisa colocar, porque senão vai acumular produto. Certo? Até aí, meninas, tá tranquilo? Dúvidas? Hein? Ok. Desculpa. Não? Vocês conseguem ver que no meu olho, ó, nesta região, aqui, deixa eu só pegar um pincel para sinalizar. Nessa região, ela é um pouquinho mais escura, ela tem umas olheirazinhas aqui. Uhum. Anderson, como é que eu vou fazer essa camuflagem dessas olheiras? Tá? Falando de produto, eu tenho aqui a minha paleta cremosa, tá vendo? Ó, de corretivo. Eu vou utilizar lá o meu salmão, que é esse aqui. Esse aqui. Porque o salmão, Anderson, poderia ser usado amarelo? Poderia. Só que a minha pele, ela automaticamente tem um fundo um pouquinho mais acinzentado. O tom dela é amarelado, mas puxa um pouquinho mais para o cinza. Se eu utilizar
na verdade, uma cor de pele, o fundo mais frio. Se eu utilizar o amarelo, ela vai dar uma evidência a mais na minha olheira. E aí eu vou ficar parecendo, sabe o quê? Um pandinha. Aí não é essa a proposta que a gente quer. Então, vou pegar lá um pouquinho do meu produto, pode ser com pincel, pode ser com dedo, e você, ó, vai fazer esse depósito aqui. Isso se você tiver olheiras, tá? Anderson, posso utilizar o amarelo? Pode. Se sua olheira for com um tom, não tiver um subtom muito diferente, você vai trabalhar com essa mesma proposta. Anderson, por que você está trabalhando essa região em cima aqui do olho? Porque a minha mancha, né, da minha pele, da minha olheira, ela vai até lá. Ela não tem um círculo completo. Então, a minha camuflagem, ela vai ser trabalhada só na região onde eu tenho mancha. Tá vendo que, ó, ele tá um pouquinho mais rosado, mas meio que já sumiu? Anderson, corretivo, eu posso aplicar antes ou depois? Gente, é muito do profissional. Por que que geralmente eles aplicam antes da base? Porque eles vão tirar a saturação principalmente da cor, mas aqui eu vou fazer também uma outra camada de base. Por isso que eu estou aplicando para uniformizar a minha pele e vou aplicar uma outra camada. Mas a outra camada não precisa ser igual à primeira. Ela, na verdade, pode ser mais suave, porque é só para esconder o residual desses meus produtos. Pode aplicar antes esses corretivos de camuflagem, mas não tem problema nenhum você fazer também a aplicação da forma que eu estou fazendo, certo? Isso é questão de cada profissional, e aí é normal vocês identificarem que as camuflagens, pelo fato de ter tom de corretivo bem diferente, a proposta inicial é que trabalhem sim com a camuflagem antes da aplicação da base. Por que que a gente sempre fala isso? Porque às vezes, quando vocês, né, no processo e qualquer outro profissional esteja realizando essa camuflagem, vai me dar o quê? Uma pele onde eu apliquei uma base amarela, se meu corretivo for verde, vai ficar esverdeada. E aí tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso aí também, certo? Vou deixar esse produto saturando um pouquinho aí para a concentração. Vou tirando a minha marcação aqui das expressões que eu tenho, devido ao estar falando aí com vocês um pouquinho. E antes que a gente venha mexer com essa proposta em relação à minha camuflagem, eu vou trabalhar as minhas sobrancelhas. Vocês conseguem perceber que a minha sobrancelha não deu uma apagadinha com a base? Lembram? Agora eu vou fazer com que ela apareça um pouco mais. Crie, sim, a tua evidência. E aí eu vou pegar o meu pincelzinho chanfrado e vou pegar o meu duo, ou pode ser o seu quarteto, de sobrancelhas. Lembrem, pelo de sobrancelha tem que estar uniforme com a raiz do cabelo. Anderson, ela é toda loura, então traz um pouquinho mais pro cinza claro, tá? E aí vocês têm que observar essas informações também. Vou pegar esse tom aqui um pouquinho mais escuro e vou começar de trás para frente. Degradê. Por quê? Na região inicial da minha sobrancelha, ênfase, até porque ele quase, na verdade, não sumiu, mas no finalzinho da minha sobrancelha, sim. E aí eu preciso trabalhar com essa proposta, seguindo com essas referências para não criar uma desarmonia no meu olhar, porque fica uma coisa esquisita, não fica harmônico, fica desorganizado, fica uma coisa muito complicada de se trabalhar quando você deixa aquela sobrancelha muito pretona, muito esquisita, até porque ela nem se reconhece que ela mesma tem aquela sobrancelha. Ó, e aí eu só vou, ó, esfumando o residual do que eu tenho do meu pincel para o meu início de sobrancelha. Se você achar que deve ter um pouquinho mais de pigmento, você aplica e esfuma muito mais com o teu pincel, arrastando o residual do produto. A diferença de uma para outra. Eu consigo ver que isso faz uma diferença também nas minhas fotos, quando ela vai aparecer principalmente em revistas ou até mesmo as imagens
dos nossos, por exemplo, hoje em dia a gente tem a referência de quem? Muito apresentador, a gente tem referência muito de repórteres, e aí ele tem uma pele linda, perfeita. Só que eu preciso também ter uma alta cobertura, o que na verdade a gente chama de HD, que é o High Definition, em relação aos meus produtos, porque polido, um acabamento muito mais suave e com maior qualidade. E meninas, como é que estão aí as produções? Dúvidas? Nenhuma? Depois do preenchimento da minha sobrancelha, aí sim, eu vou voltar lá para minha camuflagem, caso tenha que ser necessário camuflagem, tá bom? E aí você vem, aí sim você vai fazer a sua iluminação. Anderson, a minha iluminação, eu gosto de trabalhar com corretivos um pouquinho mais líquido. A base que eu utilizei, gente, foi uma basezinha da Tracta, esqueci de mostrar, mas é uma base hidratante, tá? Dá para ver? Essa é Essa a base nova, não é? hidratante, ela tem uma cobertura que é diferente, Essa foi eu gravada. uso alta cobertura e faço a diluição. E aí os constantes é diferente. Aí tem que tomar um cuidado, o número da base. Aí eu sempre falo, alta cobertura, número A, 1, C, e aí sim você vai na busca de comprar. Anderson, se eu não prestei atenção, se ela é média cobertura, o tom vai estar diferente. Certo? Depois que eu trabalhei aí as minhas sobrancelhas, ó como fica barba. Mas se houver a barba estilo como eu estou usando, pode ser utilizado aquela máscara em luto. Se a barba for um pouco mais volumosa, você pode passar a máscara um pouquinho aqui só para remover e automaticamente você consegue fazer com que esse pelo fique mais bonito e ele apresente mais cor e fique mais vibrante, tá? Alguns apresentadores utilizam ela até mesmo para pintar a barba. Porque pinta, né? Querendo ou não, o nosso cílio, quando a gente utiliza esses produtos, a gente pinta um pouquinho para que ele, na verdade, fique bem mais expressivo. Por isso que ela dá volume, ela define, e aí eu consigo trabalhar com essa proposta bem interessante, certo? Peguei a minha esponjinha, vou remover aqui o excesso do meu corretivo de camuflagem e aí sim eu vou agora aplicar uma camada, vocês podem já, as meninas aí, de corretivo para iluminar. Como é que geralmente a gente faz para iluminar? Essa região aqui do zigomático, entre as sobrancelhas. Nariz, tem que observar onde eu tenho volume. Ah, Anderson, por exemplo, o seu nariz, eu tenho volume nele todo. Só que eu tenho que tirar um pouquinho essas abinhas, porque ele é um pouquinho mais largo. Tenho que tirar um pouquinho esse tamanho, vou escurecer e não vou aplicar nada de produto aqui. Geralmente, iluminador, eu coloco bem aqui, um pouco mais acima. E aí vocês vão ver, através do vídeo, que vai dar uma diferença. E aí é isso que precisamos trabalhar. Ó, como eu esfumei, já sumi um pouquinho mais o meu corretivo. E aí eu só aplico o quê? Um outro corretivo ou uma outra aplicação de base com a mesma proposta e deixar ela uniforme, tá bom? Vou pegar aqui a minha paletinha de corretivo, de novo, cremoso, e vou utilizar esse aqui para iluminar. Certo? Dúvidas até aí? Vou pegar o meu corretivo e vamos começar a trabalhar. Vou pegar aqui com o pincel, tá? Que eu estava fazendo com o dedo, ó. Mas com o pincel também eu venho, ó, depositando. Lembrando, Anderson, não tem um corretivo cremoso. A minha base de alta cobertura, ela funciona? Funciona sim. Eu faço isso até dentro de sala de aula. Eu, na verdade, utilizo a base que eu mostrei aí da Tracta, ela de alta cobertura, para aplicação na pele. Eu venho diluindo com um diluidorzinho simples, líquido, da Mislari.
É Mislari. Gosto muito dele. Esse diluidor, ele vai me promover também uma base mais fluida, para que, na verdade, eu consiga perceber que essa proposta de trabalhar com produto mais fluido, a espalhabilidade dele é mais fácil. E aí eu consigo trabalhar. Anderson, se eu diluir o meu produto, ele, na verdade, vai perder a cobertura? De jeito nenhum. Ele só vai deixar a textura do produto mais fluida. Então, eu consigo trabalhar com essa proposta de um produto ele ser multifuncional. Anderson, e para iluminar, você pega o produto puro, sem diluidor, aplica na região que você quer iluminar, porque eu preciso sim de uma cremosidade e de uma cobertura bem mais evidente da minha proposta. Trabalhou um lado da pele, já vem, ó, aplicando o produto e já vem selando tudo. Aplicou o outro lado da pele da mesma forma. Não sai aplicando, gente, produto em toda a pele, ou começa de um lado, começa do outro, vai para cima, para baixo, não. Aplica, trabalha o produto de um lado, esfuma e da mesma forma do outro. Por que que eu falo isso? Produtos mate, eles secam rápido e automaticamente eu consigo perceber com essa secagem rápida, a minha pele, quando eu começo a esfumar, depois que ele já está quase seco, o produto ele sai da pele, porque eu estou colocando um pouquinho de força. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso, para não acontecer nenhum tipo de problema. Ó, como essa região do meu olho já ficou bem mais clara. Dá para perceber? Dá. Vamos trabalhar agora região, ó, entre minha sobrancelha, que eu falei. Não vou aplicar no queixo porque, enfim, tô com a barba, né? E aí eu vou, ó, trabalhar só no iniciozinho aqui sobre o meu nariz, tá? Isso é corretivo. Corretivo, para iluminação, certo? Tá. Agora a questão das pessoas sempre falarem que o corretivo tem que ser 2 tons, 1 tom abaixo da sua pele. É certo. É certo, é tanto, ó, que esse aqui não é mais clarinho do que a minha pele. Sim. Por isso que eu coloquei ele para dar essa iluminação. O de contorno que a gente vai utilizar, aí ele é o contrário, ele é mais escuro. Tá certo, viu? A questão da iluminação é isso aí mesmo. Alguma outra dúvida? Não. Por enquanto não. Tá fazendo também? Eu- Pronto, vamos nós. E aí eu consigo, ó, trabalhar. Anderson ficou um pouquinho aqui próximo dessa região de iluminação, produtos onde eu consigo adaptar um pouquinho a realidade da minha cliente. Anderson, meu produto é muito claro. O que é que você pode fazer? Misturinhas para deixar ele com a saturação menos, um pouquinho mais escura, ou você pode aplicar a quantidade menor do seu produto. Ó, como a região aqui no vídeo, eu consigo ver o meu centro do meu nariz um pouco mais iluminado do que essa lateral, ó, do que as laterais. Certo? Uhum. Como é que eu vou fazer agora esse meu contorno? Ó, Márcia, tá vendo esses tons aqui mais escuros? Sim. Você consegue perceber que esse aqui, em relação à minha pele, ele fica já com contraste? Sim. Ah, Anderson, mas aí eu não tenho esse, eu tenho um bem escuro. Com a base, funciona da mesma forma, a base escura? Funciona. O interessante é você, ó, quando às vezes não conhece um pouquinho do produto, aplica. Eu não vou soltar esse pincel para não misturar as cores, tá? Ó, aqui, ó, percebi, Anderson, que ele ficou bem escuro. Dá para ver? Uhum. Aí eu vou fazer o quê? Se ficou bem escuro, a proposta da nossa esponjinha, ela na verdade absorve produto, lembra? E aí você vem, ó, esfumando esse contorno. Anderson, o que é esfumar? Remover um pouco dessa minha saturação, criar profundidade com aspecto bem mais natural. Olha como é que ficou agora. Um lado, olha o outro, sem. Uhum.
E aí eu peguei um bem escuro, mas eu aplicando quantidadezinhas menores, você consegue trabalhar com a mesma coisa. Anderson, não consigo ver, por exemplo, isso na loja, como é que é feito. Gente, aqueles monstruários que na verdade tem, aqueles testes, eles são para vocês literalmente utilizarem. Anderson, mas a mulher que me atendeu, ela nem fez isso. E aí o que é que eu posso na verdade fazer? Você vai lá e realmente faz a utilização desse teste. Até porque, gente, aquilo ali é para ser feito mesmo a demonstração do seu produto. Porque você vai encontrar tom de pele, você, na verdade, vai experimentar para saber se realmente é aquilo que você quer e você tem um resultado logo ali na hora. Se você não gostar, você não leva, não é obrigado. Tá bom? Ó, contorno um lado, o outro. Tá vendo que eu tenho um pouquinho de entrada nas minhas calvícies aqui? Vou lá também. Pouquinho. Bem na raiz do pelo do cabelo. Para não manchar o cabelo, tem algumas faixas que a gente utiliza que aí ela tem essa proteção aqui, para você não manchar o cabelo da minha cliente. Até porque, às vezes, pode ser que ela tenha uma preparação de penteado, ela já tinha feito o cabelo, e aí você não consegue manchar essa região frontal do cabelo dela. Porque, às vezes, quando a gente mancha um pouquinho de produto, quando é corretivo, por ele ser um pouquinho mais espesso, mais concentrado, fica um esquisito quando eu aplico na minha região de fios. Ainda dá menos impressão do que ele tem. Olha como ficou um contorno bem marcado. Certo? Aí sim, Anderson, o que é que eu posso fazer sobre o meu nariz, né? Para fazer aquelas velhas cirurgias. Pego o meu produto, um pincelzinho mais fino de linguinha de gato, e aí eu venho aqui, ó, nessa região devagarinho. Certo? Do mesmo jeito do outro lado. Eu estou fazendo aqui porque eu já iluminei, tá, pessoal? Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Não tem problema se você utilizar a tua iluminação depois, sem problema algum. Esse produto ele precisa ter uma saturação, mas como ele é muito escuro, eu não vou demorar muito tempo, porque senão meu nariz vai ficar muito esquisito. E não é essa a proposta que a gente quer, né, de Michael Jackson. Então a gente vai, ó, tirando um pouquinho dessa saturação já em seguida, porque o meu produto ele já é bem mais escuro, e aí eu vou, ó, deixando meu nariz lindo, bonito, uma cirurgia, uma rinoplastia aqui, ó, perfeita. E aí eu consigo trabalhar com a mesma proposta do contorno, a buchectomia, e aí nas fotos eu consigo ver, realmente o negócio aqui está muito bom, gostei. Isso fideliza bastante, gente, os nossos clientes. Às vezes a gente não tem ideia do que um simples fato de você trazer essa harmonia, esse bem-estar da minha cliente facilita o meu dia a dia. Lembra que na pontinha do nariz eu ia escurecer? Vou lá também dando batidinhas e removendo um pouquinho dessa saturação para a pontinha do nariz não ficar evidente. Eu quero que fique evidente a parte em cima, porque eu já tenho um nariz grandinho e eu estou só querendo dar uma harmonia nele. Olha como é que ficou o nariz. Certo? Então isso, Anderson, sem querer eu escurecer. Pega o teu corretivo mais claro, a sua base, que você aplicou para a região de iluminação e aplica de novo, sem problema algum. Anderson, isso na prática funciona? Funciona. Meu pincelzinho sujo que eu utilizei o meu corretivo. Ó, só para mostrar para vocês, tá? Para a gente não perder também tanto tempo, essa região de nariz. Tá vendo? Desculpem. Ó. E aí eu vou o quê? Tirar a minha saturação. O interessante, se vocês perceberem, estou aplicando o produto e deixo um pouquinho e já tiro esse residual, porque se ele secar, porque eu estou utilizando produtos também mate, se ele secar, vai ficar mais difícil eu trabalhar essa região, tá certo? Pele cremosa toda feita. O que é que eu preciso agora? Vamos selar esta pele. Dúvidas com alguém que está aí nas produções? Sim ou não? Não.
Não? Márcia? Não? Manu? Não? Vou pegar para iluminar, certo? Eu tenho um pozinho aqui. Ixi, acabou foi derramando aqui em cima do... Peraí. Vou colocar um pouquinho aqui na mão, tá? Fica mais fácil, que aconteceu aqui um processo. Ó, tá vendo que ele é bem claro? Vou aplicar esse pó na região de iluminação. Anderson, como é que eu vou fazer esta aplicação? Preciso colocar muito? De jeito nenhum. Você só precisa colocar a concentração e esse pó, ele é um pozinho solto, fino, ultra fino, para que, na verdade, você faça isso aqui, ó. Olha como tá bonito. Branco, né? A pessoa, pronto. Depois daqui já pode sair. Que aí já vai ficar muito perfeito, que não tem problema nenhum essa iluminação. Ó, como ficou branco. Por que que eu estou colocando em movimento de depósito e não estou arrastando? A minha pele, gente, ela está molhada. Se você fizer movimento de arrasto aqui, vai o pó, a pele, vai tudo se embora, que vocês fizeram a questão mesmo da iluminação. Certo? Desculpa que caiu o pó. Gente, aqui, região de maxilar, é interessante vocês fazerem abaixo, tá? Escurecer. Como assim, Anderson? Abaixo mesmo do meu maxilar. Aqui, ó. Por quê? Quem tem um queixo um pouquinho mais marcado, você vai esconder ele e vai evidenciar essa região para iluminarmos com o nosso pozinho. Mais claro, no tom praticamente lá do meu corretivo de iluminação da minha base. Já esfumei essa região e agora eu vou fazer o quê? Anderson, precisa iluminar essa região aqui abaixo? Não, porque se você quiser iluminar ou evidenciar o seu queixo, tranquilo, isso funciona. Só que essa região a gente deixa um pouquinho mais claro e também não tão evidente, só para criar um destaque. Aqui, ó. Depositando, aplicando bastante pó. Lembra que precisa selar a base para não criar esse poder de transferência? Isso. Do outro lado, do mesmo jeito. Ó. Certo? Lembra do bigodinho chinês que eu falei? Ó. Deposito. Anderson, mas teu rosto está ficando todo branco. Se preocupe não, gente, que isso aqui a gente vai tirar. Isso é só para criar concentração também, onde todos os meus processos de iluminação, contorno, eles fiquem evidente e eles fiquem no canto onde devem ficar. Porque como o produto é cremoso, quando a gente começa a mexer, a gente começa a tirar meio que ele do local e não é viável, não é bacana. Vou trabalhar também aqui no meio de sobrancelha, que foi aonde eu também fiz a minha iluminação. Anderson, se cair esse pozinho na sobrancelha, o que é que eu faço? Dá só uma escovadinha, que eu vou mostrar já já o pincel, com movimentos só de arrasto. Deixa eu ver aqui o pincel, para vocês verem, aquelas escovinhas mesmo mais simples. Pode ser esse aqui, ó, o pentezinho, faz só isso, ó. Arrasta. E você retira o residual desse produto, certo? Agora, o que é que eu vou fazer? Vou fazer e marcar os contornos, tá? Como é que a gente vai marcar esse contorno? Eu vou pegar, como a Márcia falou, para iluminar 2 tons acima, para escurecer também? Sim. Ó o meu tom do contorno que eu vou utilizar. Anderson, você vai aplicar essa cor para ficar dessa cor? Não, eu vou graduando e colocando também aos poucos. Pincelzinho que eu vou utilizar é esse aqui de blush chanfrado, certo? Vou pegar e colocar aos poucos, ó.
onde eu fiz o meu contorno? Raiz aqui do cabelo. E aí, ó, venho trazendo antes 2 dedinhos de chegar na minha boca. E aí você vai, certo? Deposita, deposita, vai lá para a testa onde aplicou. Pelo fato de você ter usado um corretivo escuro cremoso. Não entendi. Repete de novo que falhou, amor. No caso, você está passando um... Meu Deus. Ele em pó pelo fato de você ter usado em cremoso, é isso? Isso, porque a gente faz toda a nossa pele em pó, cremosa, mas a gente tem que selar ela com pó sobre a cor que eu apliquei o meu produto. Por exemplo, Anderson, se você utilizasse esse pozinho para iluminação que você utilizou, certo? Nessa região que eu fiz o meu contorno, ele na verdade vai ficar desproporcional. O contorno ele vai ficar fraco. Ele vai ficar, digamos assim, onde eu tenho uma marcação evidente, ela não vai aparecer. Por causa do meu pozinho que ele tem pigmento, entendeu? Aí tem, por exemplo, esse que eu estou utilizando é da Catarine Hill, é um rosado. Mas existem os pós bananas, que são amarelinhos. Tem os pós cenoura também, que é para a região de iluminação, para a pele negra, né, mais retinta. Essa região para facilitar, porque as pessoas têm um certo receio de utilizar o que? O translúcido. O que é que o translúcido é? Ele, na verdade, não tem cor. Pozinho solto, que tem cor, ele não é... Eu não considero, tá? Translúcido. Translúcido é o que não possui cor. Anderson, mas o translúcido, ele estoura na foto. O que é que estoura? A sílica que contém dentro da sua composição, ela tem um controle de oleosidade. E aí, passei o meu pó translúcido, você tem que aplicar um pó com o pigmento do tom da tua pele para que isso não aconteça de estourar a pele na foto. Certo? E aí, se você utilizar os tons corretos em relação ao que você fez de proposta de pele, isso aí você não vai ter erro algum, certo? Ok. Aí, qualquer coisinha também, Anderson, eu não tenho todos os pós. Gente, compra, na verdade, o mais escuro, que eu vou passar na dica lá no WhatsApp, que fica mais interessante para a gente aproveitar aqui, devido ao nosso tempo também, para facilitar a nossa vida em relação a isso. Lembra que eu fiz o meu contorno do meu nariz? Vou pegar um pincelzinho menorzinho também. E aí, ó, vou lá, deposito, não faço logo o movimento de arrasto. Deposito. Deposito. Depois que eu depositei, ó, aí sim eu esfumo para tirar essa saturação, ó. Depositei. E aí sim agora, ó, arrasto para tirar essa minha saturação. Anderson, sem querer, eu apliquei demais produto no meu nariz. Ó, retira. Certo? Porque Existe a uma forma esponjinha... correta do desenho do nariz? Não entendi, amor. Existe uma forma correta do desenho do nariz? Você tem que tomar um pouquinho de cuidado. O meu nariz, por exemplo, tem pessoas que é um pouquinho mais espaçado. Então, você concentra um pouquinho mais nas laterais. Se ele for um nariz, por exemplo, baixinho, assim, ó, puxado mesmo para baixo, quando a gente ri, ó, ele fica para baixo. Tem que esconder um pouquinho esse cantinho na ponta, abaixo. E aí, como eu falei, no meu nariz, como ele já é grande e é um pouquinho mais espaçado, eu geralmente vou concentrar um pouco mais nas laterais em relação a essa proposta, a essa estrutura de nariz que eu tenho. Escondi um pouquinho as minhas abas e aqui abaixo, quase na frente do meu nariz. Eu não vi aquele negócio que as pessoas geralmente fazem, isso aqui arredondado, e bem aqui eles dão meio que uma quebrada. Eu não fiz assim, mas você pode adaptar conforme a estrutura mesmo do nariz da sua modelo, certo? Beleza. Mais alguém, gente? Dúvidas? Até aí, tranquilo? Hein, gente? No meu olho que eu ainda não tinha selado, ó, vim com aqui a esponjinha, tirar aquelas marcações, aquelas linhazinhas que ficam. E aí eu vou com o meu pozinho claro e eu vou, ó, selar. Professor, temos 5 minutos. Show, estamos já indo mesmo, tá, Ian?
Obrigado. Gente, e depois daí, lembra do meu pozinho de iluminação branco? Certo? Eu venho com o meu pincel fofinho de pó. Pincel fofinho de pó. E aí eu vou varrendo. Varro, 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 varro tudo. Ah, Anderson, você não colocou o blush cremoso. Gente, o blush cremoso, eu na verdade não coloquei também, porque a nossa foto vai ser em preto e branco com filtro, né? Então, ele meio que não vai ficar visível, certo? A proposta é trabalhar a foto preto e branco com a aplicação do filtro que vocês aí vão colocar e vão me mandar no grupo, para que na verdade fique bem mais evidente também todas essas marcações que a gente fez. E aí eu consigo perceber, dentro da minha proposta sobre a minha maquiagem, as minhas feições, eles têm uma proposta de identificar onde antes eu tinha o meu contorno como ficou bem mais evidente, e aí eu preciso ter que essa qualidade de foto seja bem mais expressiva nessa marcação. Às vezes a gente faz uma maquiagem, Anderson, não ficou tão legal, porque não dá para ver esse contorno que eu apliquei. Depois que a pele secar, você remover todo esse excesso que eu estou fazendo aqui, ó, varrendo, você vai lá e automaticamente pode aplicar um pouquinho mais de produto, sem problema algum. Certo? Dúvidas? Dúvidas? Nenhuma? Não. Certo? Anderson, na boca. Geralmente, na boca, você pode utilizar um batom um pouco mais opaco, mate, mas não um batom que crie, digamos assim, tenha partículas de brilho. Você criar e descobrir algo bem, digamos assim, comercial, para que essa proposta não fique esquisita. Na foto também é uma cor mais forte? Pode, porque vai evidenciar esse teu lábio. Dicas para evidenciar o lábio. Faz o contorno com lápis de boca e depois aplica o seu batom. Pode ser utilizado bruma ou spray fixador. Bruma, Miss Lari. Eu usei essa Miss Lari e eu gostei muito dela porque eu consigo misturar, fazer ela tanto iluminadora quanto não. Certo? E aí, meu povo, dúvidas até aqui? Não. Tem que bater uma Com foto. pincel? Não, na verdade vai ter uma facilidade. Se você se adapta mais com pincel com esponjinha, se for a questão da base, normal. Apliquei com a esponjinha para ser mais rápido, para evidenciar aqui também o nosso tempo e aproveitar um pouco mais. Mas alinhando e uniformizando essa pele também. Certo? Nossa tarefa de casa. Vocês vão realizar esse processo aí da fotografia, vão mandar para o nosso grupo e vocês vão fazer atividades dentro lá do livro, no croquis, que eu vou colocar ela, página bem bonitinha lá para mim, certo? Anderson, no croquis, vou utilizar tudo cremoso? Não, é só pó. Não entendi, Márcia. Eu não tenho livro. Oi? Fico defendendo essa. Não? Livro. Não, então pronto. Faz só em você. Você já fez, tem problema não. Certo? Aí eu coloco lá também algumas coisinhas para vocês fazerem em questão de atividade, certo? Porque devido a esse período, a gente, na verdade, não passa esse tanto tempo a semana, né? Meio que ocioso, então a gente concentra um pouco os marcos, enfim. Vamos ter aí esse tempo para trabalhar essas propostas, tá bom? E o pessoal que gosta de challenge, só lembrando aí, último recadinho. Então, vamos fazer esses challenges acontecerem e vamos ter umas produções bem interessantes. Eu já até coloquei no grupo, que a Letícia também falou, mas ninguém ainda se manifestou, meu povo. Vamos lá, certo? Mais alguma coisa, gente? Gente? Não. Não? Então, seria isso, tá? E eu vou para... Oi? Alex, você quer falar? Não? Tá, vou passar aqui para o Ian, para ele finalizar aqui com a gente, tá bom? Ian? Gente, só agradecer cada um de vocês, tá certo? Eu quero bater o nosso print, porque hoje a nossa sala tá cheia.
Tá? Vamos lá bater o print, menino. Olha ali a Stephanie toda de rosa na cabeça. Passado. Tá Agora, vendo? cadê a Bárbara? Que ninguém vê a Bárbara. Kerlen, apareça. A Kerlin tá aparecendo já, só falta a Bárbara. Ah, já? E a Kerlin usa Bárbara. 2 tipos de meios para que a gente possa ver e ouvir. Ah, tá certo. Bárbara está me ouvindo. Bárbara Terra, Bárbara. Bárbara. Bárbara tá me ouvindo? Eu tô ouvindo, é porque eu tô no trabalho e eu não tenho como ligar agora. Ah, tá certo. Pois a gente vai bater o print só com você. Mas só em ouvir sua voz eu já fiquei feliz. Vamos lá. Todo mundo sorrindo bem bonito. Bora, Evelyn. Show! Arrasou. Vou mandar lá no grupo, viu, gente? Pois um beijo no coração. Até próximo sábado. Tchau, tchau, gente. Tudo de bom. Vamos tirando aí dúvidas também no grupo, tá? É. Eu quero as fotos.